Oi, gente, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Jace, sejam muito bem-vindos ao canal. Este é um vídeo da série, da playlist que eu tenho aqui no canal, Papo Reto. E no Papo Reto de hoje a gente vai falar um pouco sobre algo bem polêmico que nós vemos aí. Então, se você está bem interessado, fica aqui até o final, assiste esse vídeo inteirinho e dê a sua opinião para saber se você concorda, se você discorda, tá bom? É o seguinte: pare de falar mal dos líderes religiosos. Pare de falar mal das outras congregações. Isso é um absurdo, gente. Ver crente se metendo em fofoca. Ver crente se metendo em bafafá gospel. Isso é ridículo. Imagine como é que tá Deus lá sentado num trono dele, olhando aqui para baixo, e vindo os filhos dele de picuinha, uns com os outros dessa forma, indo para as redes sociais, um ficar falando mal do outro, um torcendo para o outro cair, para poder virar notícia na mídia e viralizar vídeos. Gente, isso é um absurdo. Vamos ser muito sinceros. Cristãos maduros focam na palavra de Deus, focam na Bíblia, focam em evangelizar, se preocupam em passar para as outras pessoas a palavra de Deus que edifica, que traz vida. Não fica se preocupando com o cair do outro, com a falta do outro. Gente, todos nós precisamos ser maduros o suficiente para saber que nós somos seres humanos. Não importa se você é levita, se você é pastor, se você é bispo, presbítero, não importa qual a sua função eclesiástica. Você é ser humano. E ser humano é falho. Uma igreja, na verdade, um templo religioso, porque igreja somos nós juntos, reunidos para adorar o Senhor. Um templo religioso é administrado por pessoas. E pessoas são falhas. Um momento, essa pessoa vai falhar. É você quem escolhe se vai continuar caminhando naquele lugar com aquelas pessoas que falharam ou se você vai sair dali. Mas se você sair, não cabe a você também ficar difamando, falando mal, porque você está falando mal do seu próprio corpo, da sua própria casa. Sigam comigo esse raciocínio, que é um raciocínio bíblico. A palavra de Deus diz que igreja é um corpo. Todos nós somos membros desse corpo. E o cabeça é Jesus Cristo. Quando Jesus olha para as igrejas, ele não está olhando para os templos, para as denominações. Ele está olhando para as pessoas. Entendam o seguinte: todas as denominações, todas formam uma única igreja. A Bíblia não fala de várias igrejas. A Bíblia não fala de várias denominações. A Bíblia fala de apenas uma igreja, onde todas as pessoas são os membros que compõem um corpo, onde Jesus é o cabeça desse corpo. Ou seja, todos nós, de todas as igrejas, somos uma única igreja. Somos todos membros do mesmo corpo, que o cabeça é Jesus Cristo. Então, se você abre a sua boca para ficar falando mal do irmão fulano, do irmão ciclano, o irmão caiu, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, o irmão e tal, o irmão é isso, você está falando mal do teu próprio corpo. Você está difamando o teu próprio corpo, o corpo do qual você faz parte. E para que isso? O que isso vai edificar as vidas que estão lá fora? No que isso vai edificar almas lá fora?
Tudo bem se você tem uma opinião diferente do teu irmão. Quem vai julgar ele no final é Jesus. Quem vai fazer a separação do que é trigo, do que é joio, é Jesus, não sou eu e nem você. Entende, gente? Então, não cabe a nós chegar nas redes sociais, nos canais do YouTube e ficar difamando as pessoas, apontando os erros dos outros cristãos. Porque um corpo, quando um braço sofre, todo corpo sofre também. Se eu tenho aqui o meu corpo e eu acabo machucando o meu braço, todo o restante do meu corpo ele vai sofrer porque esse meu braço machucou. Porque o restante do meu corpo vai ter que trabalhar fazendo a função desse braço aqui que machucou. Então não cabe a nós ficar metendo um pau em quem está falhando. Cabe a nós orarmos por esses irmãos que estão falhando, ao invés de ficar difamando, porque isso faz com que todo o corpo sofra. Quando se fala mal de uma denominação, de uma determinada igreja, de um determinado líder, é um corpo inteiro que sofre, não é apenas aquela pessoa que está sendo julgada. Porque no reino de Deus é união. A igreja é uma só, não tem vários nomes. Então todo mundo acaba sofrendo com isso. Infelizmente, muitas pessoas vêm para as redes sociais para falar que saiu de determinada denominação porque o líder era assim, porque acontecia isso. Gente, maturidade. O líder é um ser humano. Uma hora ele vai falhar, você que vai escolher se apesar daquela falha dele, ele merece ser perdoado e você continuar naquela congregação. Ou se a falha dele realmente vai ser perdoada, mas você vai precisar sair dali porque aquela pessoa é tóxica e não tem como você andar do lado. E está tudo bem e não precisa você ficar difamando por aí, falando mal por aí, indo para as redes, porque você está falando mal do corpo de Cristo. Está falando mal do teu próprio corpo, de você mesmo. Mas eu tenho que alertar os outros, porque tem que falar para os outros não cair na mesma coisa. Gente, o que nós temos que fazer é ensinar as pessoas a examinar as escrituras. Crente que examina as escrituras não é passado para trás por líder religioso nenhum. Crente que tem uma vida no altar, que tem uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que lê Bíblia, que conhece a verdade, que liberta, não vai ser alienado por qualquer líder religioso. Vai viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus e para de mimimi. Pare de ser crente mimimi, de ser crente dodói, que tudo machuca. Precisamos ser pessoas maduras, precisamos ser cristãos maduros e entender que uma instituição religiosa é administrada por seres humanos e que esse ser humano uma hora vai falhar. Ser humano não é perfeito. Perfeito só houve um, Jesus Cristo. E ele não está habitando mais aqui na terra como homem, como ser humano. Mas tem o Espírito Santo de Deus para nos direcionar, a nos ajudar a passar pelo processo de santificação, para diminuirmos a nossa quantidade de pecados, para termos uma vida reta diante de Deus e uns com os outros. Mas pessoas perfeitas não existem. Então essa desculpa de que eu saí do ministério por causa de fulano, eu não sou mais cristão por causa de pastor tal, eu não sou mais cristão por causa de fulano, eu não sou mais cristão por causa daquilo, conversa fiada, coisa de quem nunca se converteu, de quem nunca verdadeiramente abriu o coração para Jesus Cristo, para viver uma vida de santidade, uma vida sendo levada pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Isso é coisa de quem está com os olhos no homem e não em Cristo. Um cristão verdadeiro, ele precisa estar firme na palavra de Deus.
O foco dele precisa ser Jesus e não o homem. Eu faço parte de tal denominação, tal líder falhou, tal líder não está andando conforme a vontade de Deus, aquilo ali está errado, eu não aceito aquilo, pronto, vou me retirar desta denominação, vou procurar uma que seja bíblica, que faça tudo de acordo com a palavra de Deus e vou continuar seguindo minha vida em frente, sem precisar ficar divulgando o erro do outro, falando que o outro fez isso, o outro fez aquilo, sair por isso, por isso. Pra que isso? Isso não edifica em nada. Ao invés de trazer as pessoas para Cristo, faz com que as pessoas se afastem cada vez mais de Deus. Quanto mais você fala mal uns dos outros, uns irmãos falando mal do outro, uma igreja falando mal da outra, um líder falando mal do outro, é normal pensar diferente, é normal ter opiniões diferentes, respeitem as opiniões uns dos outros e sigam em frente pregando o evangelho, falando do amor de Deus, porque isso é que é mais importante. Porque enquanto se perde tempo falando mal um do outro, o inimigo está aí fazendo a festa e afastando as pessoas de Deus cada vez mais. Tem muita gente querendo se aproximar de Deus. Tem muita gente com fome e com sede de Deus. E os próprios cristãos estão afastando essas pessoas ao invés de trazê-las para perto de Deus por causa de tanto mimimi, por causa de tanto bafafá, por causa de tanta polêmica ridícula que não ajuda em nada o reino de Deus. Então foque naquilo que é importante e vá cuidar da sua vida.